Olá, eu sou Yaponir Oliveira, gestora de conteúdo da Marketing com Digital, e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu criei para falar para você sobre os 4 pilares do conteúdo que gera autoridade, gera lista ultra segmentada e o melhor de tudo, que vende todos os dias. Basicamente, esses 4 pilares se dividem em formato, que eu quero falar para vocês agora neste vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre conteúdo de orientação, conteúdo de segmentação e conteúdo de fechamento. Então, com essa série, você vai conseguir, apenas com o que eu vou te ensinar aqui, aplicar o seu conhecimento, o seu negócio, o que a sua empresa faz, seja lá o que for, o que eu vou te ensinar, e sim, conseguir gerar autoridade, conseguir gerar a sua primeira venda, se for o caso, aumentar as suas vendas. Então, vamos começar sobre o formato. Quando eu falo de formato de conteúdo, e eu quero trazer para vocês um pouquinho do passado, o conteúdo ele mudou muito nos últimos, não meses, mas anos. A forma como o conteúdo é entregue, a forma como o consumidor quer receber o conteúdo. E você como consumidor vai concordar comigo. Eu venho de uma era do SEO. Para quem não conhece SEO, acho que provavelmente você conhece, né? Que é o Search Engine Optimization, que basicamente é a otimização para mecanismo de busca, que veio ali do SEO, como eu vi. Veio de uma geração que a gente praticamente criava conteúdo para responder o que as pessoas perguntavam no Google. E até um tempo atrás o conteúdo era 100% focado nisso, em responder o que as pessoas pesquisavam no Google. Então, todo o conteúdo que eu tinha, tudo que eu criava era focado nisso. Eu fazia pesquisas, segmentava as pessoas e gerava conteúdos para blog. O que ainda funciona e o que ainda é muito bom. Mas o comportamento do consumidor hoje está muito além do Google, está muito além do blog. Hoje o conteúdo não é mais aquele que você responde o que a pessoa está perguntando, mas que você entrega o que ela precisa. Porque sim, você sabe o que o seu consumidor precisa. Muitas vezes mais do que ele. Porque o consumidor, ele conhece o problema dele, mas ele não está muitas vezes pronto para a solução. Ele não tem o conhecimento da solução. Então você tem que ser o especialista, a pessoa que chega e entrega essa solução que ele precisa. E aí você vai usar o quê? As mídias sociais, pode ser o seu blog, sim, que como falei ainda funciona, mas o que eu quero falar para você nessa série de vídeo vai ser focado em mídias de entrega rápida, né? Como eu vou tratar aqui. Estou falando de Instagram, estou falando de YouTube. YouTube mesmo, você agora está me vendo no YouTube. Você pode estar vindo do Instagram, ou quem sabe do Facebook, não sei de onde é que você está vindo. Você pode estar vindo da nossa lista de e-mails da Marketing com Digital, não importa. Mas você está aqui fazendo um consumo rápido. E quando eu falo de formato de conteúdo, e aí a lição aí número 1 desse vídeo, eu estou falando para você tenha um formato de conteúdo que se adeque ao que o seu consumidor precisa. E foque em entregar uma solução para o problema dele. Esquece as perguntas do Google, esquece como que eu vou construir um título para atrair. Foca em criar um conteúdo que gere resultado, que gere valor. E aí o resto vem de consequência, e não o contrário. Uma coisa que você precisa saber sobre o conteúdo e que é muito importante é que o conteúdo ele não é mais um pacote de informações. Não é aquela coisa que você vai dar uma aula na internet. Não é você trazer algo do offline para o online, não é uma propaganda. O conteúdo ele é uma mentoria, ele é um bate-papo, ele é uma conversa. As pessoas elas não querem uma aula, elas querem um conselho. Então, formato também é isso, é a forma como você realmente entrega, empacota o seu conteúdo. Se eu pego o meu Instagram, começo uma live e dou dicas sobre conteúdo ali num bate-papo, eu estou tendo uma conexão muito maior com o meu público do que se eu simplesmente fizesse uma aula extremamente formal para falar sobre a origem do conteúdo e como você vai fazer ponto A, ponto B. Uma dica rápida que eu dou no Instagram tem muito mais valor do que qualquer coisa muito grande que eu possa vir a fazer. Um exemplo disso é o Nathanael, que você provavelmente conhece, Nathanael Oliveira da Marketing com Digital. Todos os dias o Nathanael faz live, o Nathanael faz stories no Instagram, então ele está dando sempre dicas de assuntos dentro do marketing digital, do que o consumidor precisa, do que o nosso público, o nosso consumidor tem necessidade. E aí naquelas conexões que ele vai criando com o público, naquela ajuda, ele vai gerando autoridade, ele vai sendo uma autoridade para essas pessoas. Ele vai entregando conteúdo de valor e ele vai segmentando essas pessoas
para nós, para elas chegarem pronta para nós. Um exemplo que eu quero dar nessa aula, quando eu gerei um movimento sobre esse tema, sobre esse assunto, que é a primeira vez que eu estou falando, é a primeira vez que eu falo sobre esse tipo de conteúdo, que eu chamo o novo conteúdo. Até há pouco tempo atrás eu falava de conteúdo totalmente focado em blog, e hoje, com as novas mídias, a gente fez muitas experimentações. A gente não ensina nada que a gente não tenha testado, se você já deve ter percebido. Então, depois da gente experimentar muito, da gente trabalhar YouTube, da gente trabalhar o Instagram, da gente trabalhar novos formatos, a gente está aqui pronto para ensinar o que a gente está fazendo agora. Então, com essa mudança, você pode ter percebido que a gente está muito presente hoje nessas mídias de consumo rápido. E estar presente é muito importante. Ser visto, quem é visto é lembrado. Então, se você tem consistência no que você está fazendo, se você está ali aparecendo o tempo todo para o seu consumidor, dando dicas rápidas, falando coisas importantes para ele, dando aquele conteúdo, fazendo uma live, chamando ele para ação, você está ali segmentando aos poucos da sua lista. Tem gente que fala, eu tô tendo dificuldade para conseguir captar novos clientes para minha empresa. Só que nem a própria base de pessoas, de amigos, de familiares que estão ali de graça dentro da plataforma dessa pessoa sabem o que essa pessoa faz, porque ela não diz. Então, às vezes ela quer, eu vou comprar tráfego, eu vou precisar investir muito com um anúncio. Só que você tem uma pequena lista ali dentro da sua plataforma e você tem que começar por ela. Então, lição para você pega essas pessoas que estão aí no seu Instagram, que são seus seguidores, na sua própria lista, por menor que seja, e começa falando sobre o que você faz. Trata como se fossem seus consumidores em potencial, porque eles vão te levar a outros consumidores em potencial. Você vai trabalhar a sua autoridade, você vai se tornar autoridade para aquele pequeno ciclo de pessoas. E a partir disso, você começa a criar novas conexões e aumentar a sua lista. Quando a gente fala de formato, e aí eu acho super importante ressaltar, é que a maioria das pessoas, quando querem trabalhar conteúdo nas mídias, elas querem fazer propaganda e não gerar conteúdo. E às vezes elas até tentam gerar conteúdo e caem na propaganda mesmo, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Então, por favor, não cometa esse erro. Quando eu mandei para vocês essa aula, um amigo de infância, ele mandou um eu quero lá e ele falou, me ajuda. E eu sei o que ele faz porque eu já vi ele fazendo. Ele é personal, inclusive a esposa dele é nutricionista, que é uma boa casadinha, e eles meio que tem uma academia, eu acho que ela atende integrado. Eu sei que é mais ou menos isso que ele faz, o Levi. Só que quando eu vejo alguma ação desse meu amigo na internet, ela é gerada de uma forma totalmente propaganda. É como se ele estivesse tentando encaixar uma propaganda que iria para televisão dentro, por exemplo, do Instagram dele. E fica muito estranho, porque as pessoas elas não querem propaganda. Qual é o seu primeiro instinto quando você está no YouTube e começa um anúncio? Passar. Qual é o seu primeiro instinto quando você está assistindo televisão e começa um anúncio? Passar. As pessoas estão assistindo Netflix, saindo da mídia, da televisão, da propaganda, exatamente porque elas não querem ver propaganda. Por mais que nós, como consumidores, nós gostamos de comprar, adoramos comprar, mas a gente não quer que ninguém venda nada pra gente. Isso é uma frase muito conhecida, engraçada. As pessoas adoram comprar, mas não querem que ninguém venda nada pra elas. Então, não adianta você tentar fazer propaganda pro seu público dentro das suas redes sociais, dentro dessa plataforma. Você tem que ser o especialista que chega lá, que dá dica, que dá conteúdo de qualidade, que aparece, fala coisas bacanas e vai embora. E quando eu falo de coisas bacanas, você deve estar se perguntando, poxa, mas o que eu poderia falar para o meu consumidor, para o meu público? E aí eu vou falar o próprio exemplo do Levi. Imagine que o Levi chegasse na academia dele ou em casa e falasse o seguinte, pessoal, hoje eu quero dar para vocês 3 dicas para quem precisa começar a fazer atividade física, tem 3 coisas imprescindíveis. Vai pra academia, quer começar uma vida fitness, uma vida na academia, tem 3 coisas que você precisa fazer e ninguém te conta. Talvez essas coisas sejam as quais você não faz e que te impedem de começar a realmente ter uma rotina fitness. E é isso que eu quero te falar agora. Eu quero te falar o que você precisa fazer para conseguir começar e não abandonar a academia. E aí ele
na hora já vai num bate-papo, ele vai falando, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque o Levi tem autonomia, expertise para fazer e falar sobre isso. E aí, dentro desse vídeo, o que o Levi vai falar? Eu vou falar para vocês como eu faço com os meus alunos, ele pode dizer, o que vai gerar ali uma conexão. Poxa, esse cara sabe o que ele está falando, esse cara tem os alunos dele, que ele cuida dessas pessoas, e eu poderia ser esse aluno. Poderia ser cuidado por ele. Porque uma coisa é quando a pessoa, ela pode fazer sozinha, você pode fazer qualquer coisa só. Mas ser acompanhado é muito melhor. Você se sente muito mais confiante, mais confortável. Então o Levi, ele ia despertar em várias pessoas o desejo de ter o acompanhamento dele. Isso não vai acontecer em um único vídeo, tá? Por isso que você tem que ter um negócio chamado consistência. Isso vai acontecer em vários vídeos. Então não adianta você aparecer um dia e depois sumir. Você tem que ir lá e fazer todo dia coisas diferentes. E aí você vai sentindo, o seu público vai ser o seu melhor termômetro. Você vai sentindo o que funciona mais, o que funciona menos, onde que vai gerar mais a atenção do seu público. E é aí que você começa a segmentar o seu conteúdo. E falando de conteúdo puro, que eu vou falar agora nos próximos 3 vídeos, eu vou deixar isso para falar um pouquinho mais à frente. Eu quero que você foque em produzir conteúdo de qualidade, mais conteúdo de entrega rápida. Não crie conteúdos gigantescos, porque as pessoas não vão consumir, então elas nunca vão dar o próximo passo, que é a compra. Você vai focar em criar um conteúdo que entregue uma primeira vitória para o seu público. Eu sempre falei isso e a regra é a mesma. Eu falava isso lá na época do blog. Eu falava para as pessoas, não adianta você escrever um e-book gigante, um conteúdo gigante, porque por mais valor que você tem ali dentro, a pessoa não vai ler até o final. Ela não vai ver até o final. A maioria não vai. E aí você não vai conseguir vender o que realmente você quer, o seu produto, a sua mentoria, a sua consultoria. Então, entregue conteúdos que a pessoa possa consumir rápido, ter uma vitória, confiar em você e aí sim estar pronto para comprar, tá? Então, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre conteúdo e eu vou te ensinar como que você vai fazer isso na prática, tá bom? Até lá!